E no reino do Espírito, queridos, é assim. Nós não podemos nos manter bebê eternamente. Eu queria que vocês abrissem em 1 Pedro 2:2. 1 Pedro 2:2. Fala o seguinte: como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Toda vez que um bebê nasce, o primeiro alimento dele é leite. Não adianta eu pegar um novo convertido e querer dar livro para ele de escatologia, dar livro para ele de aliança de sangue, que ele vai endoidar. Ele vai falar: o que é isso aqui? Vai ler Apocalipse, irmão? Ele vai sair correndo, porque ele não vai entender, ele vai ficar com medo. Ele vai falar: não, peraí, esse negócio aqui não é para mim, não. Está muito cabuloso isso aqui. Você tem que falar de fé, de fé, de fé, de fé, de fé. Até que essa fé comece a correr na veia dele. E aí ele começa a dar os primeiros passos na fé. Por isso é que a palavra fala que a repetição, queridos, é segurança para nós. Nós não podemos nos cansar. Nós vamos tomar leite para sempre. A não ser que tenha uma pessoa que tem intolerância, mas ela deixa de tomar leite de vaca, ela vai tomar outro leite. O leite, ele não é abolido da nossa alimentação porque a gente cresceu. Então, ouvir sobre fé, ouvir sobre fundamentos básicos, não é bobeira. Não é coisa para bebê, é coisa para qualquer pessoa que deseja crescer. Porque você não é o super mega homem ou mulher da fé. Você está aprendendo. Mas o novo convertido, ele precisa ouvir mais sobre fé, mais sobre fé, mais sobre fé. Para que ele tenha maturidade, para que ele vá crescendo, para que ele vá desenvolvendo, para ouvir outras coisas. Por que muitas vezes os pastores falam assim: cuidado com o que você ouve na internet? Poxa, mas eu estou ouvindo pregação. É um pregador tão bom. Mas cuidado. Se você não tem determinadas maturidades, você vai começar a engolir qualquer coisa que vier. E aí você está engolindo sopa, você está engolindo osso, você está engolindo espinho, você está engolindo macarrão, você está engolindo o que é bom e o que é ruim. Então, antes de procurar um pregador na internet, gente, tem milhões de ministrações do Verbo da Vida. Não é aqui que você se alimenta? Procura ministrações da sua igreja. Não precisa ser só do poço do boi, não, mas para você não correr o risco de errar e de engolir coisa que vai te fazer mal amanhã, cerca a sua vida. Se proteja. Uma criança, quando ela está crescendo, Elisa está com quantos anos, Núbia? 3. Você deixa ela com qualquer pessoa? Claro que não. Quando o pastor fala: cuidado com quem você anda, cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você vê, não é porque ele está tomando conta da sua vida, não é porque ele está te protegendo. Porque ele está querendo que você cresça, mas cresça do jeito certo. Não é para crescer capenga, andando errado, para o caminho errado, fazendo coisa errada. Não, é para crescer certo. Com o alvo que é Jesus. Caminhando firme para esse alvo. Amém? Crescimento é parte da dinâmica da vida cristã. Desde o começo, Deus fez investimentos para o nosso crescimento. O que Deus fez para a gente crescer? Vamos lá. Primeira coisa, Ele deixou a palavra. Querido, se você não se alimenta diariamente da palavra, você não vai crescer. Eita. Se você não lê pelo menos eu estou sendo muito boazinha. Mas se você não lê pelo menos um versículo por dia, você não vai crescer, lamento te informar. Não adianta ir para a Netflix, pegar série. Eu assisto, nada contra. Mas aquilo que está na série, gente, tem tanto floreio, tem tanto que a palavra é tipo 10 minutos do episódio. Se é. Vai ler a palavra, querido. Sem leitura da palavra, você não cresce, porque o alimento do Espírito é a palavra. Não tem como fugir. O Espírito não vai se tornar forte em você se você não ler a palavra.
Os ministérios. Eita glória! Para que serve ministério? Para que serve um pastor? Para que serve um apóstolo? Para que serve um profeta, um mestre, um evangelista? Para que serve o ministério de socorros? Para quê? Para instigar, para provocar e para promover o crescimento. Efésios 4, de 11 a 15, fala o seguinte. Abre lá comigo, Efésios 4, de 11 a 15. Aleluia, Jesus. Obrigada porque a tua palavra ela é direção para nós. Fala assim: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Então é só para ter um título? Os 5 dons ministeriais é para ter título? É para ficar bonitinho aqui na frente, vestir uma roupinha bonitinha, arrumar os cabelos, falar bonito? Não. É para preparar vocês, a mim. Eu também sou preparada. Antes de vir para cá, Deus já está me preparando. Quando eu chego aqui, Ele continua preparando. E toda vez que eu sento aí, Ele está me preparando. Então, nós precisamos nos submeter a essas pessoas que foram chamadas nos 5 dons, porque elas vão nos preparar para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. E cheguemos ao quê? A infância? Ao quê? Maturidade. Então Deus quer que a gente cresça, queridos. Os ministérios estão aqui para nos fazer crescer, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá ou para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Então, queridos, ministério é para nos fazer crescer. Todo mundo que é chamado para estar aqui é para fazer você crescer. Então, honre a unção que está na vida de cada pessoa que sobe aqui. Porque quando você faz isso, você recebe dessa unção também. Do galardão dessa unção. Precisamos crescer e promover o crescimento do outro. Deus deseja isso. Fala comigo, portanto, eu decido crescer. Foi meio fraco, né? Vocês jantaram, bora de novo, com vontade, como quem está decidido mesmo. Não é quem está assim pensando que vai... Não sei se eu decido... Não, vamos lá, de novo, no 3, tá? 1, 2, 3. Portanto, eu decido crescer. Amém, melhorou. O tempo é importante no crescimento, porém não é determinante. Não é só tempo, queridos, que faz uma pessoa crescer. Hebreus 5,12 fala o seguinte: pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, ou seja, gente que está aqui na igreja há 500 anos e não sai do canto, não frutifica. Tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Como eu falei, o leite nunca vai sair da dieta da gente. Mas se você... Vou pegar agora. A igreja vai fazer 4 anos, né, pastor, no final do ano? 4 anos. Se você está aqui desde que essa igreja nasceu e não está dando fruto, tem alguma coisa errada com você. Não é com Deus, não é com a palavra e não é com o pastor. Porque a decisão de crescer é sua. A responsabilidade pela sua vida é sua. O pastor está aqui para promover você. Mas ele não é responsável pelo seu crescimento. E nem Deus. Deus já deu tudo que a gente precisa. Nós precisamos pegar e avançar. Além do tempo, precisamos nos submeter aos processos de crescimento. Então, por exemplo,
Uma pessoa que tem um ano de convertida, um ano de convertida, não estou falando que veio de outra igreja, não. Estou falando que se converteu. Um ano de convertida, provavelmente ela não vai chegar com um ano aqui no púlpito. Porque os pastores do Verbo da Vida, eles são sérios demais com a palavra. Eles são muito zelosos com a palavra. E eles sabem que uma pessoa com um ano de convertida, por mais que ela seja intensa, intencional e se dedique a crescer, ela ainda não tem a maturidade para pegar aqui. Para estar nessa posição de destaque. Ela pode, em algum momento da trajetória, se corromper e se perder. Então, é por amor à pessoa que isso não é entregue de qualquer forma. Para que a pessoa não se perca, e por amor às ovelhas também, porque aqui a responsabilidade é grande. Gente, se eu falar qualquer besteira, meu Deus do céu, o pastor sobe aqui e me interrompe na hora. Isso aqui é heresia, minha filha. O que você falou não tem nada a ver com a palavra. Eu te amo, mas eu não posso deixar minhas ovelhas comerem comida estragada. Né? Então, assim, aí você põe uma pessoa novinha, ela faz alguma coisa que não deve, como é que o pastor vai chamar a atenção dela? Eu perco as minhas ovelhas ou eu perco essa ovelha que eu entreguei precipitadamente? Então, tem coisas, querido, que só vão ser entregues a pessoas que cresceram. Mas para crescer você precisa de tempo, mas você precisa se submeter aos processos. E quais são os processos? Algumas responsabilidades são confiadas. Então, você tem, por exemplo, uma confirmação, uma testificação no Espírito de ministrar, de ensinar, de profetizar, enfim. Primeira coisa, escolhe um ministério para servir. Melhor, pergunta ao pastor, qual ministério está mais necessitado para que eu possa te ajudar? Começa servindo, queridos. Toda vez que eu chego numa igreja, eu não mudo de igreja porque eu briguei com a igreja não, tá? Eu estou na minha terceira igreja, mas todas as vezes que eu me mudei, foi porque eu me mudei de cidade. Então, eu saí de uma cidade para outra, eu tinha que mudar de igreja, porque eu não ia conseguir levar a igreja comigo. Queria, mas não deu. E Deus, de verdade, gente, os 3 pastores, as 3 igrejas que eu me fiz como membro, né, que eu tive o privilégio de pertencer, eu não tenho o que falar. Deus me deu, de coração, as melhores igrejas, os melhores pastores. Não tenho o que falar. Então, vamos lá, voltando. Então, responsabilidades são confiadas. Como que eu chego na igreja? Eu cheguei, eu tenho que me submeter. O que essa igreja propõe? Primeira coisa, fazer discipulado. Eu tenho que me submeter. Vou usar uma palavra técnica, tá? Só para vocês entenderem. Esse é o protocolo da igreja. Eu não posso querer servir se eu não fiz discipulado. Porque eu não entendi a visão da igreja. Então, a chance de eu corromper o ministério, achando que eu estou fazendo bem, é maior do que se eu me submeter aos protocolos. Outra coisa importante, aspectos da zona de conforto são intencionalmente removidos. Gente, Deus não faz nenhum mal para nós. Tá? Mas Deus permite que situações aconteçam conosco para tirar a gente da zona de conforto. José é um exemplo clássico disso. Foi Deus que mandou José para a prisão? Não. Mas José estava numa situação boa na casa de Faraó. Só que não era o lugar de Deus para ele. Se o cenário com a mulher de Potifar, casa de Faraó não, casa de Potifar. Se o cenário com a mulher de Potifar não tivesse acontecido, José não ia aprender a viver no pouco que ele precisava aprender, para depois ele chegar no lugar de governo que Deus havia estabelecido. Deus não mandou José para lá, mas Deus permitiu porque ele precisava fazer o processo completo para depois assumir a posição que Deus tinha para ele. Então, não corra dos processos. Não corra do desconforto. Queridos, muitas pessoas falam, crescer dói. Quando eu estava crescendo, doía meu joelho. Doía isso, doía aquilo. Pode ser que doa, sim. Em alguns momentos vai doer mesmo, porque vai tirar da gente pecadinhos de estimação, maniazinha inadequada, desvio de caráter. Vai tirar. E Deus precisa mexer mesmo, lá naquele quarto escuro da bagunça. Mas o que acontece quando Deus faz a faxina? Queridos, uma das melhores sensações da vida é você entrar numa casa limpa e perfumada. A casa limpa, organizada, cheirosa, é maravilhoso. Você dorme melhor.
Por que você quer que a sua vida seja bagunçada? Você quer entrar numa casa arrumada, mas aqui dentro o Espírito Santo está morando numa casa bagunçada. Decida crescer. Hoje é a noite de crescer. Amém? Circunstâncias adversas servem para nos amadurecer. Aqui em Tiago 1, 2 a 4, fala assim: meus irmãos, considerem motivo de pouca alegria. Pouca alegria? A Bíblia fala muita alegria. Não é só alegria, é muita alegria. O fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Não fuja da prensa, para não ser um eterno bebê. A prensa precisa vir. O azeite bom só existe quando a oliva, o fruto da oliva, né? A oliva, que é o fruto da oliveira, quando ela é prensada. Então ela precisa ser ali, prensada, 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 para tirar o melhor azeite. Não foge, não. Fica aí. As portas da terra prometida, após longos anos de voo sobre as asas de Deus, um novo ciclo se iniciará. A transição da infância para a maturidade. 1 Coríntios 13, 11 fala assim: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Queridos, imagina um homem em casa e ele quer levar a caixa de brinquedo que ele guardou lá no sótão da casa da mãe dele. A mulher vai olhar e falar assim: isso aqui é para quê? Para o nosso filho, que ainda nem engravidei? Não é que vocês não vão brincar, não, gente. Não é que nós não vamos brincar de adultos, não. Mas calma aí. Tem que tomar cuidado com o excesso de criancice, de meninice. Nós precisamos crescer. Nós precisamos crescer. O reino conta com pessoas maduras. Deus só vai confiar segredos. Deus só vai confiar grandes oportunidades. Deus só vai confiar grandes missões a pessoas maduras. Por que você precisa ter 18 anos para tirar carteira? Gente, por mais que você seja adepto, deixa eu ensinar meu filho a dirigir, deixa ele pegar o carro, é só aqui no interior. O menino de menos de 18 anos não tem maturidade para, se ele se envolver num acidente e matar alguém, ele não tem maturidade para lidar com esse problema. Você acha que você está fazendo bonito, ensinando seu filho a dirigir antes da hora. Não está. Você está botando o seu filho numa situação de risco, que se ele matar, atropelar, ferir alguém, você não tem como tirar ele dessa. Ele é menor, ele não pega cadeia, não. E a cabeça desse menino? Como que esse menino vai dormir? Por isso é que a lei estabeleceu 18 anos. Porque você tem maturidade biológica, você tem maturidade física, para se acontecer alguma coisa, você dá conta daquilo ali. Então Deus não confia grandes coisas a bebês na fé. E você só vai viver abundâncias em Deus quando você crescer. Amém? O que acontece? O que Deus faz para nos estimular a crescer? Tá? Primeira coisa é o alimento especial. Durante o tempo no deserto, 40 anos, o pessoal comia o quê? Caia do céu. Facinho, facinho. Quando eles estão à porta da terra prometida, fala o seguinte: depois que o orvalho secou, flocos... Peraí. No dia imediato, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná. E não o tiveram mais, os filhos de Israel. Mas daquele ano, comeram das novidades da terra de Canaã. Então, cheguei, estou na porta, entrei em Canaã, nova fase. Adulto.
Não tem comidinha do céu mais, não. Agora eu vou plantar, eu vou trabalhar, eu vou colher, eu vou comer. Um bebê não pode fazer sua comida, não, mas um adolescente já pode. Amém? Então vamos crescer. Outra coisa. Quando entramos na terra prometida, ou seja, em um nível de vida em que paramos de receber tudo facilmente em nossas mãos e começamos a plantar e a colher para podermos comer, não é mais suficiente vir apenas aos cultos. Querido, não adianta estar só aqui, não. É preciso ler a palavra, meditar sobre ela e praticá-la, com vontade ou sem vontade. Não é mais suficiente ser um crente 3S, salvo, sentado e satisfeito. Não é suficiente mais. Se você está crescendo, você vai ter fome. E o leitinho não vai te saciar, não. Você vai querer comer, 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 você não vai perder um culto. Falar nisso, parabéns por vocês que estão aqui. Parabéns. Vocês decidiram crescer. Vocês decidiram romper contra todas as circunstâncias e estarem aqui para receber o melhor do Senhor. Parabéns. Não percam, queridos. Não percam culto. Não percam o seu tempo com Deus. Não negocia. Não negocia. Mesmo que não haja alimento especial, decida crescer. Outra coisa, proteção, cuidado especial. Durante os 40 anos, o pessoal nem dava conta dos problemas. Eles não sabiam lá muita coisa, não. Eles sentiam fome, pedia comida, caiu do céu. Pedia água, tinha rocha. Tinha uma nuvem de fogo, tinha uma nuvem mesmo, né? Que protegia do sol, protegia da chuva, protegia do escuro, que sinalizava. Ou seja, gente, nas asas de Deus. Só que vai ter dia que você vai olhar e vai falar assim, eita, estou desprotegido, estou sozinho. Vai se sentir inseguro, isso é normal. Mesmo que você se sinta inseguro, decida crescer. Direção especial. Tinha para guiar o povo a coluna de fogo e a nuvem. Isso era para guiar. Então, quando a nuvem assentava, o povo parava. Quando a nuvem levantava, o povo seguia. Mesma coisa com a coluna de fogo. Queridos, vai ter hora que você vai pedir uma coisa a Deus, vai perguntar alguma coisa a Deus, e você vai receber assim, ó. Mas a pessoa madura, sabe para onde ela vai? Para onde está tudo escrito. A palavra. Queridos, eu duvido você procurar uma coisa na palavra e não encontrar. Você pode não encontrar qual profissão que eu vou exercer. Você não vai encontrar isso, não. Mas você vai encontrar todo o direcionamento de Deus para você, independente do que você escolher. Você ser um profissional responsável, competente, corajoso e íntegro. E bem-sucedido. Você tem tudo o que você precisa na palavra para direção da sua vida. Então não precisa Deus falar, não precisa ir atrás de profeta, não precisa nada disso. Então, mesmo que não tenha direção fácil, decida crescer. Ausência de guerras. Queridos, Deus protege eles das guerras. Eu já estou terminando. Deus protege eles das guerras. Quando manda eles para dar uma volta pelo deserto, era para proteger, para que eles não passassem por cenários de guerra e desistissem e quisessem voltar do Egito. Voltar para o Egito. Está na palavra, Êxodo 13, 17, depois vocês podem ler. Deus muitas vezes vai facilitar a nossa vida, mas em outras não. Está difícil, está dando sangue na canela. Decida crescer. Decida crescer, a decisão é sua. Você pode ficar ali chorando, chorando. Não estou falando que não pode chorar, não, queridos. E o melhor lugar de chorar, pensa numa pessoa chorona. Hoje eu achei que eu não ia parar. Só que eu estava chorando de alegria. Eu choro de alegria, de tristeza, eu choro, enfim. O melhor lugar de chorar é os pés de Jesus, mas a vida nossa não pode ser chorando. Eu sou uma pessoa que eu amo muito, muito, muito. Mas toda vez que eu pergunto para ela, e aí, como é que você está? Indo. Ai, que preguiça.
Estou bem, graças a Deus. Graças a Deus, o meu nome está escrito no livro da vida. Isso é motivo para eu levantar, para eu sorrir, para eu decidir crescer. Eu tenho a eternidade garantida com meu Pai. Eu não preciso de mais nada. A música que nós cantamos aqui, a gente se rende. Ele é tudo que nós precisamos. Ele. Eu só preciso dele para crescer. Eu só preciso dele para viver. Se ele me faltar, queridos, acabou para mim. Eu não quero viver nessa terra sem Jesus. Eu já passei muito tempo sem ele. Não vale a pena. Eu não quero essa vida para mim e não quero para vocês. Então decida crescer. Aleluia, Jesus. Eu quero encerrar aqui. Com Gálatas 4:1. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. Quantos sabem que se seu pai morrer ou sua mãe morrer, eles tiverem muito dinheiro, e você for menor de idade, você não herda nada por enquanto? Fica tudo lá, na mão de alguém que vai administrar, um tutor, um curador. Vocês já sabiam disso? Uma pessoa menor de idade, queridos, ela não tem direito a nada. Por mais que ela seja filho de milionário. A mesma coisa, nós em Deus. Se a gente não decide atingir maturidade, correr atrás de crescer, correr atrás de desenvolver e de voar aquilo que Deus tem nos proposto, nós perderemos direitos nas nossas vidas e no nosso ministério. Nós não alcançaremos a família que a gente tanto anseia, porque nós insistimos em ser imaturos. Nós insistimos em desobedecer quando a ordem é obedecer. Queridos, não tem lugar no reino de Deus para infidelidade, para desobediência. Eu não estou falando que Deus vai nos descartar. Se você creu em Jesus de todo o seu coração, você vai para o céu. Mas você vai chegar lá no céu e vai ficar de mão vazia. Porque o galardão é para quem cresceu. O galardão é para quem praticou obras de acordo com aquilo que você é por dentro. E quanto maior você é em Deus, mais obras de acordo com a vontade do Pai você vai fazer. Querido, santidade não saiu de moda, não. Se guardar para o casamento não saiu de moda, não. Viver uma vida digna do Evangelho não saiu de moda, não. Ser honesto no seu trabalho não saiu de moda, não. Respeitar a sua família, sendo fiel, não saiu de moda, não. Não da moda da palavra. E nunca vai sair. Nós precisamos crescer, queridos. Nós precisamos deixar a meninice de lado. E andar em conformidade com aquilo que Deus tem proposto para nós. E quando eu estava, orando sobre essa palavra, Deus me trouxe uma pessoa aqui que me surpreendeu, que teve uma oportunidade, o pastor delegou a essa pessoa, eu queria chamar ele aqui, Gabriel. Passou na hora. Vem cá, Gabriel. Quando eu estava, estudando essa palavra, Deus me trouxe você. Quando a igreja começou, o pastor te entregou o mídia nas mãos. Você era só um menino. Assim como Davi, quando foi levado da família dele para uma terra estranha, ele era só um menino. Mas Davi decidiu crescer. Eu tenho visto seu crescimento. E o Senhor também tem visto. E Deus me disse que a sua vida tem subido com um aroma suave para Ele. Eu quero te honrar nessa noite, pela sua fidelidade, pela sua permanência. Você tem defeito como todos nós temos.
mas você permaneceu. São quase 4 anos, você permaneceu. Hoje eu fiz pergunta para ele, gente, de coisa que não tinha nada a ver com a ministração. E ele, na maior paciência, na maior boa vontade, ele me esclareceu coisas que eu não tinha nem noção. A simplicidade de Gabriel. Continue. Que bom que você escolheu crescer. E que as pessoas que você toca possam escolher crescer. E que você seja um estimulador, um trampolim, para que elas possam ir muito mais além de você. Que você seja sempre aquela pessoa que, assim como seu pai acreditou em você, você vai acreditar em outros. E por causa do seu crédito, pessoas vão voar em Deus. Você também vai voar. Mas que você seja sempre um trampolim. Eu louvo a Deus pela sua vida. Obrigada. Obrigada. Deus te abençoe. Vamos orar por ele, gente? Pai, nós te agradecemos pela vida de Gabriel. Nós te agradecemos pela fidelidade dele, pelo amor dele ao Senhor, pelo amor dele à obra, por ele ter dito sim, como que as pessoas acreditaram que ele poderia dar certo ali. Mas o Senhor o capacitou, a sua graça veio sobre ele, e que ele cresça cada dia mais no Senhor, em dependência, que ele possa se submeter em tudo ao Senhor, Pai. Muito obrigada pela vida de Gabriel. Nós te agradecemos e honramos a vida dele, Pai. E assim como ele cresceu, porque teve alguém que acreditou, que ele acredite em outras pessoas, que ele seja um promotor de talentos, onde quer que ele chegar. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Queridos, muito obrigada por essa oportunidade. Eu espero que essa palavra, ela incomode vocês mesmo. Não é para ser confortável, não. Aqui foi uma das ferramentas de Deus para te tirar da zona de conforto. Sai daquilo que está te desviando da presença, daquilo que está impedindo seu crescimento. Abre mão hoje para você poder crescer e correr a carreira que Deus tem proposto a você.